Fala galera, aqui quem fala é o Otávio. E hoje vim aqui para mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo vai ser Regina Timeline perfeita vai dar férias. Acesse aí o canal dele, acesse aí, cara. Ele é muito bom, apoio muito ele, muito bom. E vamos ver se ela tá certa, mas eu acho que tá certo, né? Então vamos conferir se isso aí tá certo mesmo. Vou baixar o som, tá muito alto. Vamos ver. Olá, internet! Sejam bem-vindos ao seu programa que quer que você aperte com muita força o botão de inscrever-se. Fred Brad apreciou isso. A história dessa insanidade chamada FNAF é um tema meio polêmico aqui. Fazem 3 anos desde a última vez que eu tentei colocar todas as peças no lugar dessa trama. Vocês sabem, nós fizemos teorias massivas e bem elaboradas aqui. Mas o jogo virou e de repente não era mais o que pensávamos. E ainda assim, continuamos tentando conectar toda a história de uma forma que fosse satisfatória para nós nerds em busca de lore. Eram tempos tranquilos que Scott não aparecia e dizia que de alguma forma o William Afton voltou. Porém, algo mudou de alguns anos pra cá. Parece que o mistério dessa história está finalmente chegando ao fim. Então, eu coloquei em uma sala algumas das pessoas mais inteligentes e importantes para a comunidade de FNAF para discutirmos sobre crimes, coelhos e retcons. Winnie Krause, Art FNAF, Bloody Quinn, Donald, The One Who Cock e Mike Schmidt, roteiristas que fizeram até o documentário. Nós juntos repassamos toda a origem, a fundação, os crimes cometidos, as consequências e o sobrenatural. Então eu resolvi jogar fora tudo que eu sabia sobre esses games, sobre esses personagens, dar um passo para trás, porque eu percebi que o melhor jeito de entender a história de FNAF nesse ponto é saber que não é uma história sobre uma pizzaria mal assombrada, é uma história sobre um pai de família que lentamente enlouqueceu e teve sua queda causada pelas consequências de suas próprias ações. E todos esses eventos se unidos me fez fazer algo que eu prometi para mim mesmo que nunca mais iria tentar novamente: uma timeline. Mas a timeline perfeita. Eu cobri o máximo de detalhes de games. Ela já transbordou para e teve sua queda causada pelas consequências de suas próprias ações. E todos esses eventos se unidos me fez fazer algo que eu prometi todos os materiais que essa série lançou, porque só que a minha está certa. E 3 episódios são suficientes para navegarmos de uma forma de storytelling, colocando todas as peças no lugar e respondendo todas as suas perguntas e as perguntas que nenhuma outra pessoa já respondeu, porque eu quero garantir que essa seja a timeline mais satisfatória que você já viu, sem confusões e sem erros, até porque dessa vez existe toda uma equipe por trás desse projeto. Eu, Art e o Winnie fomos os principais roteiristas deste primeiro episódio. Eu queria deixar os créditos a eles junto com seus canais aqui na descrição e peguem leve com eles. E eu fiz aniversário essa semana. Quer me dar um presente? Deixe um gostei para que toda essa meia hora de conteúdo tenha feito valer a pena. E depois vai lá no meu Instagram, na última foto, e deixa um feliz aniversário. Eu ficaria muito feliz. Dito isso, se lembra que o Ultimate Guide disse que era importante nós visitarmos o passado de William e Harry para entendermos a história. Ele estava certo, mas não somente o passado deles, mas como o passado da franquia Five Nights at Freddy's, o que inspirou tudo. Senhoras e senhores, eu apresento a vocês Nolan. Para por aí. No bilhete existe um destaque para comida. É o único que não se encaixa na lore. Nada pela ideia. E o resto é história. Mas como vocês sabem, Scott se inspirou nessa história. Nós só não sabíamos até onde. Este pôster desse show misterioso é o único que não se encaixa na lore. Ele não tem espaço na timeline que conhecemos. E isso torna ele especial. Na verdade, essa vitrola torna ele especial. Parece apenas um detalhe, mas vitrolas, mesmo tendo sua criação em 1877, elas apenas se tornaram de uso popular na década de 40 até 70, fazendo uma pequena revolução na tecnologia na época. E não para por aí. No bilhete existe um destaque para comida não adulterada. O que isso significa? É um detalhe muito específico para ser apenas uma característica de um show. Na verdade, isso nos dá uma data bem específica. Nos Estados Unidos, em 1938, se passou uma lei de segurança alimentar, e alimentos adulterados se tornaram qualquer alimento que não atendia à regulamentação federal. Então, na década de 40, era comum as empresas dizerem que seus alimentos eram não adulterados. Era uma forma de destacar que você seguia as normas de segurança.
criança. Então se estamos falando de um produto da década de 40, não teria como os nossos protagonistas Harry e William Afton serem seus donos. Deus, eles estariam extremamente velhos nos games que viriam mais tarde. FNAF Silver Eyes parece indicar fortemente que Fredbear's abriu na década de 80, estabelecendo uma idade mínima para os nossos protagonistas abrirem seu negócio e ficar de acordo com a timeline. Isso tornaria eles jovens durante esse show misterioso. Então sim, podemos afirmar com certeza que Fredbear's Singing Show tem lugar na década de 40, nesse período de tempo. E sabe o que temos em nossas mãos? Lore! Uma pequena apresentação local que por $50 você poderia aproveitar brinquedos, comidas e assistir um espetáculo de um urso animatronic que cantava. O que é isso? Era revolucionário. Os jovens William Afton e Harry ficaram admirados e encantados. Isso fascinou eles, que viram naquilo a oportunidade de ter o seu próprio show com seu próprio Fredbear. Então, em meados da década de 80, eles abrem a Fredbear's Family Diner. Descrito como um pequeno restaurante feito de madeira, William e Harry poderiam finalmente dar vida aos seus personagens, divertir as crianças, entretê-las e inspirá-las assim como eles foram inspirados há muito tempo atrás. Mas agora, com seus próprios mascotes, que eram trajes únicos, um híbrido que funcionava sozinho no palco, e ao mesmo tempo, se fosse nivelado com segurança, funcionaria como um traje, uma criação do gênio Harry. E se Fredbear era uma inspiração, Spring Bonnie era algo especial, era uma criação original da Family Diner, uma criação de William Afton. Um mascote notável, com a aparência de um coelho amarelo com leves tons em dourado, que William vestiria para fazer as apresentações ao lado de seu amigo Harry. Como é mostrado no graphic novel de Silver Eyes, William era obcecado pelo seu traje. Era um traje muito pessoal para ele. Era ele, como ele se via. E o fato dele ter usado esse traje para fazer aquelas coisas no futuro mostra muito sobre sua conexão emocional com esse traje em particular. Isso se tornou sua obsessão. Ele possuía agora licantropia, uma rara síndrome psiquiátrica no qual a pessoa afetada sofre a ilusão de poder se transformar em algo. Claro, é uma teoria, porque é pouco abordada em todas as obras, mas você pode notar a sua clara transformação quando ele veste o traje. E isso é evidente no graphic novel, quando ele coloca apenas a máscara e se torna outra coisa. Começa a agir de uma forma diferente, teatral, com uma voz doce, quase musical, confiante, de uma forma tranquilizadora. Uma voz que poderia te convencer a fazer qualquer coisa. No entanto, a pizzaria tinha finalmente dado certo. Eles alcançaram seus objetivos e estavam prestes a entrar numa grande era de ascensão e expansão de seu sucesso. Ao longo dos games podemos ver produtos, máscaras, brinquedos e futuramente até um programa de TV deles, para representar como eles entraram de vez no mercado. E não iria parar por aí, logo eles iriam abrir a Freddy Fazbear's Pizza, uma rede filial que iria apresentar um novo elenco de novos mascotes, Chica, Bunny, Foxy o Pirata e ele, um Fredbear marrom, Freddy Fazbear. Os personagens aqui eram todos animatronics agora, operados por um endoesqueleto que tornavam eles capazes de se mexer e andar por conta própria, sem necessidade de uma pessoa para operar. Uma criação única da mente de Harry e Emily. Harry era brilhante, ele sempre foi retratado nos livros como uma pessoa mais apaixonada do que William. Ele era um gênio visionário à frente de seu tempo, que conseguiu o que William Afton nunca foi capaz. Ele realmente deu vida aos personagens, o que era também o sonho de William desde o começo. Só que Harry fazia isso melhor. William e seu Spring Bonnie não eram mais necessários. Ele sequer foi incluído no programa de TV. Ele agora tinha inveja. Seu orgulho foi ferido de uma forma que William jamais iria esquecer. Ele até escreveu em seus diários trechos sobre Harry, cheios de uma inveja insana que beirava a idolatria. Futuramente vamos descobrir que William tem sérios problemas com bebidas quando ele volta de carro para casa. É importante ressaltar isso porque esse crime que acontece agora não tem motivações claras nos livros e nos games. É apenas um evento aleatório que acontece para dar início à trama. Porém, agora você tem um contexto da história. Você sabe o que aconteceu com William, como ele foi humilhado, como ele teve seu sonho roubado. Após mais um dia infernal, sabendo que Harry roubou o sonho dele, ele vai para sua casa, alcoolizado e com mais raiva do que nunca. Mas ele não chega em casa dessa vez, porque em seu caminho de volta, ele encontra trancada para o lado de fora do restaurante Charlie, a filha de Harry, que acabou ali devido a uma brincadeira de mau gosto das outras crianças. William Afton, então no ápice de sua fúria, inveja e rancor, ele teve uma ideia terrivelmente maravilhosa. Ele iria fazer Harry saber como é ter seu sonho roubado, como roubaram dele. Enquanto mais um show acontecia dentro da Family Diner, Afton se aproximou de Charlie e tirou sua vida. Finalmente, ele havia conseguido descontar em alguém todo o seu ressentimento e rancor. É um momento de pura maldade. E aqui é o ponto que ele cruza a linha e se torna o vilão dessa franquia. Harry havia
havia projetado um sistema de segurança para prevenir que as crianças não abandonassem o restaurante. Seria uma espécie de babá, que poderia vagar por todo lugar e ter um maior cuidado com as crianças. Essa marionete então nota Charlie do lado de fora e se aproxima dela pouco antes de desativar por danos causados pela chuva, morrendo junto com ela. Então, a Puppet ganha lágrimas em seu rosto, a primeira coisa sobrenatural que acontece nesses games. E esses eventos têm lugar em 1983, segundo o próprio The Fourth Closet, que destaca em um certo momento a data da morte da Charlie, 1983, 100% Vocês viram isso? sobrenatural que acontece nesses games. E esses eventos têm lugar em 1983, segundo o próprio The Fourth Closet, que destaca em um certo momento a data da... Filho de Amanda? Porque se você não sabe, na enciclopédia, eu não sei falar, aparece que o Harry tem 2 filhos, a Charlie e o outro que não sabe, e uma esposa. Se ele tá escrito filha de Amanda, então o nome da esposa do Harry é Amanda? Novos mistérios para descobrir. Acho que é do... Tem Vovô Closet que tem isso, ou tem Civilized? Deixa eu ver o que ele fala. Então, a Puppet ganha lágrimas em seu rosto, a primeira coisa sobrenatural que acontece nesses games. E esses eventos têm lugar em 1983, segundo o próprio The Fourth Closet, que destaca em um certo momento a data da morte da Charlie, 1983, 100% provado. Não é certo o que aconteceu depois. Uma investigação aconteceu, mas não chegaram a lugar algum. Talvez tiveram uma suspeita. Talvez. Harry então vai trabalhar na Freddy Fazbear's Pizza. E é crucial mencionar que ele não era um cara mau que o William criou em sua cabeça. Harry nunca causou mal a ninguém nessa franquia. Ele é descrito como um cara bom e muito distraído. Ele amava fazer o que fazia. De qualquer forma, em ambas as mídias ele não conseguiu superar a morte de sua filha Charlie. Ele foi retratado como triste e deprimido. E agora você precisa entender o que aconteceu em The Twister Ones e The Fourth Closet. Charlie não morreu da mesma forma. William ele criou um dispositivo. Charlie não morreu da mesma forma. William sequestra ela e Harry, sem conseguir encontrar sua filha, entra em um tormento. Porque, por mais que ela praticamente estivesse morta, ele não achou o corpo. E isso criava uma esperança que o impedia de seguir em frente. E para superar isso tudo, ele criou um robô chamado Ella, que seria uma representação da Charlie para ele. Só que aquilo não era o suficiente. Ele precisava de mais. Então, ele criou um dispositivo que emitia um efeito direto no ser humano. O dispositivo emite 5 ondas sonoras que variam consecutivamente em uma determinada frequência. Primeiro batem uma na outra, depois não batem mais. Sempre que estão no ponto de formar uma sequência previsível, elas se harmonizam e desarmonizam novamente. E assim, conseguem manipular o que o indivíduo estaria vendo, fazendo ele chegar às coisas diferentes de como elas são realmente. E funcionando de uma forma pré-programada, ele usou esse dispositivo na Ella, e assim, trouxe sua filha de volta. Na verdade, ele fez mais de uma versão. 4 está no título. Os dispositivos ou discos de ilusão, como você queira chamar, eles são canônicos. E ela, bem, ela se tornou canônica recentemente em uma arte de um arcade de Security Breach. E essa é a sua ilustração nos livros apresentada em The Freddy Files. 100% provado que sim, Harry projetou os discos para ver Charlie novamente. No entanto, nos games Harry viu o corpo da Charlie. É diferente dela desaparecer. Ele não iria conseguir fazer uma nova versão mais velha dela. Seria perturbador para ele. Então ele descarta essa tecnologia, que logo cai nas mãos de William Afton. Espera, não falamos mais dele, certo? Bem, após se sentir de lado por Harry, William, obcecado pelas criações dele, queria desesperadamente aprender a criar e ter amor pelas suas criações como Harry tem pelas suas. E se, além de usar apenas um endoesqueleto metálico, por que não projetar eles de uma forma mais avançada? Por que parar por aí? Por que não usar tubos que dariam mais flexibilidade? Ou até mesmo uma estrutura mais moderna? As possibilidades eram infinitas. Ele criou sua própria linha de protótipos, a Afton Robotics, e tudo em uma instalação subterrânea que tinha conexão direta com sua casa. Muito provavelmente seria um restaurante especial para competir com Harry, ou apenas uma filial da Freddy's. Sabemos que essa instalação data desde os anos 80. E no Private Room você vê o chão e as listras tradicionais da Freddy's. E também podemos ver pelo mapa que ela está conectada direto. Então tá querendo dizer que a Charlotte morreu depois disso, cara? Por que eu falei isso, cara? A Charlotte morreu e o William tirou muito depois disso, cara. Mano, pelo que eu sei, o William criou isso depois que ela morreu. Mano, não pensa. Ele criou isso. Olha só. Ele fez isso antes que o Ivan Afton, ou Garrett, eu chamo de Garrett, que é o FNAF. O Garrett, ou Ivan. Ele criou isso depois que o Ivan morreu. Porque olha só. Ele criou muito tempo depois a Circus Baby Pizza World. E a Circus Baby Pizza World
teve que ser fechado por aquele incidente da Elizabeth Houghton. E aí, teve que fechar com o vazamento de gás, né? Por causa que ela teve que fechar. Ele criou essa instalação e colocou depois. E aí ele ficou colocando as câmeras. A Elizabeth morreu depois que o Garrett, o Ivan e a Elizabeth morreram. Digo isso depois, não antes. Você tá errado. Se tiver errado, coloque nos comentários. Com a Family Diner e sua casa. Sabemos com certeza que era pra ser um restaurante porque no livro The Twisted Ones, William tem um restaurante abandonado em uma parte subterrânea da sua casa. As coisas estão match. E sim, eu falei sério. Ele era conectado com a casa de William. Ele espionava sua casa lá de baixo. Ele instalou câmeras para vigiar sua família e até pela vizinhança. Ele também deu um ursinho por seu filho, o Plush Fredbear, que ficaria espionando ele. E Afton também conseguiria manter contato através de um walkie-talkie, porque ele estava fazendo o que fazia de melhor. Experimentos. Tem dúvidas? As câmeras do quarto de seu filho têm os nomes de observatório. Era um experimento científico terrível e perverso de seu novo protótipo. The Twisted Ones entra na jogada agora. Lá conhecemos os animatronics Twisted, que são uma das criações mais bizarras de William nos livros. E a mais maneira, ele literalmente criou animatronics que perseguiam pessoas por aí durante a noite. E durante o dia se escondiam debaixo da terra, fazendo buracos e montes de terras por aí. E o toque especial, eles carregavam em si o disco de ilusão. E ao invés de você ver um animatronic vindo atrás de você, você veria um verdadeiro pesadelo, mais assustador do que era possível construir com materiais reais. E aqui um destaque importante: sem a pré-programação do disco, a forma com que você veria ele seria particular da sua experiência com os animatronics. Uma boa experiência faria você ver eles de uma forma adorável. Já uma experiência ruim faria você ver eles de uma forma terrível, como é exemplificado nesse painel da graphic novel. Então sim, os Nightmares não são pesadelos, eles são bem reais. Bem, por enquanto. E a prova final é que Help Wanted, que em algum momento da história eles existiram por aí. Só que sabemos que não. Não, você tá completamente errado. Na verdade, ele não tá completamente errado. Ele tá falando o que é, certo? Mas olha só, do Twisted Ones é isso, mas olha só. Se é a maneira que você enxerga os animatrônicos, vai aparecer o seu momento que você enxerga. Que nem ele falou ali. Então, como é que eles iam pegar a placa do animatronic, colocar no jogo e aparecer o que uma pessoa, o Ivan ou Garrett, que será que você chama, fica vendo isso, sendo que as pessoas enxergam diferente. Então tipo, uma espécie de reencarnação dele, porque quem enxerga assim é o Ivan. Cada pessoa enxerga diferente. Então como é que eles pegaram a placa dele e esse aí apareceu? Ou isso é um furo de roteiro da história, ou tem alguma coisa errada aí que a gente tem que descobrir. Dessa forma, considerando seus detalhes e os 5 dedos, agora podemos deduzir que eles eram realmente manequins com suas aparências amplificadas. William estava estudando robótica. Ele persistia na sua obsessão de ser como Harry e criar vida em seus projetos. Por isso ele começou a estudar a mente humana, para conseguir através do disco algo que fosse além de tudo que Harry conseguiu. E isso estava afastando Afton de sua família. Ele tinha uma esposa, 2 filhos, uma bebê recém-nascida. William já estava distante de sua família. Ele não tinha empatia por eles. Então sua família abalada seria uma cobaia perfeita para os seus experimentos, seu filho mais novo em específico. Essa era a razão pela qual ele estava vigiando tudo, com câmeras por toda parte. E temos certeza disso porque um dos montes de terra que os Nightmares fazem enquanto cavam no chão para se esconder durante o dia é possível ser visto perto da casa de William. E podemos até mesmo encontrar suas pegadas. Não essa aqui. E caso você ainda tenha dúvida, basicamente a casa do Midnight Motorist é a mesma de FNAF 4, onde vemos os Nightmares do lado de fora do menu do game. William estava soltando os Nightmares pela vizinhança, e isso estava criando avistamento suspeita das pessoas, que passaram até mesmo a criar lendas e histórias de terror sobre essas criaturas. É melhor você tomar cuidado. Eu ouvi falar que eles ganham vida durante a noite, e se você morrer, eles escondem seu corpo e nunca mais contam a ninguém. O garotinho chorão ficou horrorizado porque ele pensa que pode ter visto uma dessas criaturas na Family Diner. Nessa mesma época, Scott postou em seu site: o que é visto nas sombras pode ser facilmente mal interpretado na mente de uma criança. Não, você se lembra do que viu? A porta de saída é pelo outro caminho. Eu sei, não para por aí. Aqui é o
Portal do Futuro com algumas informações privilegiadas para dizer que, aparentemente, o novo e último livro das historinhas de terror do Pizzaplex praticamente confirma toda a nossa teoria, mas também muda algumas coisas. Em Tales of the Pizzaplex, o último que vai ser em outubro ainda, vai apresentar 4 novas histórias de terror, e Digitalphobia é literalmente FNAF 4. Nela descobrimos que a tecnologia dos discos de ilusão foi realmente descartada, e Afton criou sua própria tecnologia para manipular a mente das pessoas, que seriam Então o Happy World também tem isso? gases, aparentemente os mesmos que vemos no subsolo de sua casa. O quarto do garotinho estava cheio desse gás que faziam com que manequins robóticos tivessem suas aparências amplificadas para aquelas criaturas, e ele não foi a única vítima nesse lugar. Aparentemente tiveram outras crianças, mas eu vou segurar esse spoiler. Agora você pode continuar. O garotinho chorão estava passando por problemas. Ele já tinha medo dos animatronics e estava sendo torturado com aquelas criaturas vagando pela sua casa durante a noite. Mas não era somente ele que estava passando por problemas. A família Afton inteira, como eu mencionei. William estava tão obcecado que acabou deixando sua esposa sozinha, sem atenção. Ele abandonou ela. Tudo que eu vejo é um quarto vazio. Após aqui, ela simplesmente some da história. Mas temos uma evidência de seu destino em Fazbear Fright 4, Step Closer. Conhecemos uma espécie de paródia da família Afton. E aqui descobrimos que devido à ausência de William, ela pediu divórcio e encontrou outra pessoa. Ela se libertou de Afton, mas abandonou seus filhos no processo. Michael tinha um pai ausente e uma mãe que foi embora e o abandonou. Ele se tornou problemático e rebelde. Era chato tomar conta de seu irmão mais novo. Michael roubou a máscara do Foxy e passou a assustar ele apenas por diversão. E no dia do aniversário dele, ele decidiu dar um presente inesquecível, fazer uma pegadinha que o assustaria pra sempre, o seu pior pesadelo, colocar ele perto dos animatronics. O garotinho se debateu, mas o movimento da boca do Fredbear matou ele. Não era pra isso acontecer, era uma brincadeira. O garotinho foi parar no hospital. Nós temos diversos easter eggs que apontam para isso, concluindo com o último minigame quando Michael pede desculpas, quando finalmente escutamos seus batimentos parando. Mas, novamente, como aconteceu com a Charlie, que não morreu de verdade, na página 200... Aí tem um problema. Tem um problema. Porque foi aí, nessa parte, quando o garoto morreu, ou Ivan Afton morreu, que aconteceu um problema. Quando se o William falava com o Ivan Afton, o Garrett, através do ursinho, e ele fala, afinal, eu vou te reconstruir, surgiu uma teoria que o William matou as crianças para conseguir o remanescente para ressuscitar o Ivan Afton. E ele não é um cara ruim, tá fazendo essa ressuscitação. Tchau. No final do vídeo. Tchau. Da enciclopédia, descobrimos que ele não morreu por valer. A sua alma passou a vagar por aí. Ele até mesmo interage com outro personagem morto dentro do livro Survival Logbook. Mais tarde naquele mês, Fredbear's Family Diner é finalmente fechada. Quero dizer, foram 2 mortes relacionadas ao restaurante e sem um culpado. Sem mencionar que os sistemas Springlocks eram muito perigosos e não poderiam ser mais usados. Fredbear, Spring Bonnie e até mesmo a Puppet são guardados e deixados fora de serviço por longos bons anos. Nossa próxima parada aqui agora é 1985. Aqui estamos na Freddy Fazbear's Pizza, que permaneceu aberta e a todo vapor. Inclusive, sabemos que os Springlocks foram usados durante algum momento antes de serem descartados de vez aqui. Right now we have 2 specially designed suits, double as both animatronic and suit. Please make sure the spring locks are fastened tight to ensure the animatronic devices remain fixed. Remember to smile, you are the face of Freddy Fazbear's Pizza. E é importante que vocês saibam que eles estão aqui para entender o que Afton vai fazer este ano. Falando nele, Afton nunca parou seus experimentos. Ele continuava em seu bunker esquisito com suas obsessões e tentar criar. E sabemos... I'm sorry, mil desculpas. Agora que eu parei de pensar, ele construiu isso com o Afton Robotics. Construiu lá embaixo, mano. Isso é muito bom. Mano, sério, eu errei. Fui boa.
Claramente ele construiu a parte subterrânea antes da Secret Davidson Love. Temos de um incidente que aconteceu ali. Depois sabe as filhas Adendo que esse provavelmente é o traje de Springlock danificado que encontramos em outro game mais tarde. William havia fracassado de novo. As suas tentativas de dar vida às criações como Harry não aconteciam da mesma forma. Ele não amava suas criações. Como ele mesmo dizia, ele queria amar aquilo como Harry amava. Mas no fundo ele sabia o que fazer. Ele sabia o que deveria fazer para amá-las. Ele teria que fazer aquilo novamente. 26 de junho de 1985. William ainda era importante para Fazbear e tinha acesso total ao local. Ele pegou seu antigo traje de Spring Bonnie e atraiu 5 crianças para os fundos do restaurante. A primeira foi Suzy, que havia perdido seu cachorro. Ela ficou arrasada. William disse que ele estava bem para atraí-la, o que ela nunca mais esqueceu. E foi a primeira. Eu vi tudo. Filho, como é que você viu tudo se você foi a primeira a morrer? Bom, aí que gera uma polêmica. As crianças, como é que cada uma morreu? Suzy gritando, que aí o William quebrou. Eu digo porque eles querem que problema. Porque eu falo assim, mas o animatrônico mas vai ter. Mano, você é poupa de lágrimas. Porque a Charlotte morreu chorando. Então, logo vai ter um negócio com o animatrônico, né? O Gabriel morreu se escondendo. O Fritz morreu correndo. E o Bonnie não veio lá, eu não Lefton. O Jerry tem lá por 2 anos, ou 5, não 5, 10, 9, 10, por aí. Como é que vai sair com soco e Lefton? Ele não é possível assim. Não faz sentido. O mais provável é que o Lefton tenha rasgado a camisa dele. Não, porque no final do filme, claramente, ó, dá pra perceber isso. O Fox corre, que nem o Fritz morreu. O Fred se esconde, que nem eles morreu. E a Tika serve com o molho. Então, logo, se quando você fecha a porta e clica a luz pra ver se o Tobolene tá lá, aparece só o esqueleto do Bonnie. Então, pode ser isso. E aí vem a pergunta, como é que a Cassidy morreu? Ela morreu sem olho, o Lefton arrancou o olho dela e tchum! Morreu se escondendo, né? Ela se esconde na cozinha. Ou, não, isso teria já tá flopado, já que ele se esconde na cozinha. Ou que o William, ou que ela morreu sorrindo, porque ela ficou rindo. Ela morreu sentada. Não, por aí, cara, um mistério. Jeremy foi abandonado na pizzaria por pais pouco cuidadosos. Depois Fritz e, por fim, os 2 aniversariantes, Gabriel e Cassidy, aquela que ele não deveria ter matado. Agora, William tinha corpos com ele e não iria deixá-los ali. Ele tinha penúltimo constante, ou o segundo. Planos para eles, algo especial, a sua criação. William colocou os corpos das crianças mortas dentro dos animatronics. Gabriel e Freddy, Jeremy e Bonnie, Suzy na Tika e Cassidy no... Oh, não havia mais animatronics. Espera, ainda existia um traje descartado. Um traje velho guardado fora de serviço. O antigo Fredbear, que agora estava velho, sem cor. O Golden Freddy. Essa foi a grande criação de William. Todos rapidamente tinham tomado conta do ocorrido. Jornais começaram a noticiar. 5 crianças agora estavam conectadas a um incidente que aconteceu na Freddy Fazbear's Pizza. Estavam nas câmeras de segurança. Um homem vestido como um mascote atrás das crianças. E a Fazbear sabia o traje que tinha sido usado. Era o traje dele, era o traje do esquisito do William Afton. Por que as autoridades não prenderam ele? Sabemos que eles tentaram. William foi sim detido, mas não dava para ver seu rosto nas gravações e não havia corpos em lugar algum. Então, ele saiu pela porta da frente da delegacia. Ele tinha matado aquelas crianças. Clay sabia, todo o departamento de polícia sabia. O sujeito esteve no restaurante em todos os dias que ocorreram os desaparecimentos, mas não tinha nada que pudesse ser feito. Harry e a Fazbear não queriam mais William por perto.
certo. O que aconteceu com a Charlie havia acontecido novamente. Harry estava cansado de tudo aquilo. Ele passa os direitos da empresa para um CEO misterioso. Mais tarde naquela semana, um odor começou a sair dos animatronics. Os pais notaram que parecia ser sangue e muco ao redor dos olhos e boca dos animatronics. Por causa disso, a Fazbear teve problemas com a segurança sanitária e acabou tendo que fechar algumas partes de seu restaurante. William perdia acesso ao seu traje aqui. Previously mentioned safe rooms are being sealed at most locations, including this one. Depois, novamente, eles foram ameaçados. Os animatronics pareciam estragados, carcaças com um odor insuportável. Então, Freddy Fazbear's Pizza finalmente anuncia seu fechamento, para o bem de todos. Mas Afton não tinha acabado. Ele amou pela primeira vez o que criou. E não somente isso, passaram a existir rumores que os animatronics que ele fez eram especiais agora, de uma forma terrível. Aqueles velhos e esquisitos animatronics estavam vagando pela noite. Pareciam estar possuídos. Até pessoas comuns estavam achando o comportamento deles meio fora do padrão. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking that it can go anywhere. Afton precisava ver com seus próprios olhos a sua criação. Se fosse verdade, era algo muito além do que ele imaginou. Será que ele tinha dado vida a eles? William tinha algo especial em suas mãos, finalmente. Ele precisava testar. O ano é 1987. Freddy Fazbear's Pizza anuncia uma nova reabertura nos jornais, com mais fama do que nunca pelos rumores. Era a oportunidade perfeita. Ele iria novamente para Freddy Fazbear's e... Espera, ele não poderia fazer nada. Após a saída de Harry da Fazbear, a nova direção, para não cometer os erros anteriores, criaram uma nova linha de animatronics. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, but most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Eles iriam reconhecer qualquer pessoa suspeita que se aproximasse de lá. Então, William precisou tramar um plano. Ele trocou de nome e se passou por um guarda noturno, passando despercebido por todos. William foi até os fundos onde estavam descartados os antigos animatronics. Ele não tinha acesso mais ao Springborn, mas ele tinha acesso ao Fredbear. E como vemos nesse desenho que aparece em um certo momento, William, usando o traje de Fredbear, tirou a vida de 5 novas crianças. Mas dessa vez, ele manteve os corpos longe dos trajes. Ele queria saber o que aconteceria. E para sua surpresa, ele viu um antigo Freddy vagando sozinho por aí, seguindo a Puppet. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo sobre aquelas carcaças de animatronics? Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Listen, just... William ficou assustado pela primeira vez, mas curioso, ele pede para ser mandado para o turno do dia antes das investigações serem iniciadas, usando a justificativa de que os animatronics estavam agindo de uma forma estranha. The first guy finished his week, but complained about conditions. We switched him over to day shift. Freddy Fazbear's Pizza tem que esconder o máximo possível esse crime para não danificar de vez a imagem da empresa. Nem sequer seu novo segurança poderia saber. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation. People trying to make a buck, you know. Our guard during the day has reported nothing unusual. Jeremy, apenas um rapaz comum, assume o lugar de William sendo guarda noturno, o que era para ser um emprego de verão, mas que não duraria uma semana. There's been somewhat of an investigation going on. We may end up having to close for a few days. From what I understand, the building is on lockdown. No one is allowed in or out, you know, especially concerning any previous employees. What on earth are you doing there? The place is closed down, at least for a while. Em sua sexta noite, Jeremy é transferido para o turno do dia, para cuidar de uma festa. Afinal, Afton tinha desaparecido. We have one more event scheduled for tomorrow, a birthday. You'll be on day shift. Wear your uniform. Stay close to the animatronics. Make sure they don't hurt anyone, okay? E a prova de que Jeremy saiu vivo dali está no Survival Liveback. Eu estava no turno da noite há apenas uma semana. Fiquei muito aliviado por ser transferido para o turno do dia. Há muito estresse em trabalhar da meia-noite até às 6. Meu chefe me disse que os animatronics estavam agindo de forma estranha, quase agressiva com a equipe. Mas eu não iria deixar isso me assustar. Depois do trabalho, eu tive a sensação de que estava sendo seguido até minha casa. Ele foi bem para sua casa naquele dia e recebeu seu pagamento. E também viu nos jornais que a Fazbear iria fechar novamente. Os animatronics seriam descartados devido a possíveis complicações. Porém, os personagens originais seriam mantidos na esperança de uma possível reorganização da empresa em um lugar menor. Ótimo, ele não iria precisar mais trabalhar lá. Apenas mais um último trabalho para vigiar os animatronics que andavam para não machucarem nenhuma criança. O que poderia dar errado? They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the fight in 87. Yeah, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe. Um
incidente aconteceu. Alguém foi mordido aquele dia. E não temos informações se foi Jeremy, uma criança, um convidado, mas o que você quer saber é quem deu a mordida de 87. Essa aqui é literalmente uma pegadinha que Scott pregou na gente. Todos os possíveis candidatos têm pistas que apontam para eles. Existe um glitch em FNAF 1 que se você digitar 1987, você toma um jumpscare do Golden Freddy. Mas... Where's my beak? Lodged in your forehead, of course. Porém, eu e minha equipe de roteiristas decidimos que o mais propício a fazer isso é o Mangle. Não existe motivações para serem Golden Freddy e a Tika remove o bico apenas por estética. Segundo o próprio Scott Cawthon, Mangle deu a mordida de 87, que foi responsável pelo fechamento definitivo da Freddy Fazbear. Quer dizer, é definitivo, certo? Eles não retomariam esse negócio. Quer dizer, existe um assassino solto por aí, tramando algo, um novo plano, algo perturbador, sei lá. Mas é apenas uma teoria, uma grande, massiva teoria. E já deixa o gostei e ativa o sininho para você saber quando a segunda parte vai ir ao ar. E claro, se quiser me dar um presente de aniversário, ter você me seguindo lá no meu Instagram seria um presente incrível. Não perde tempo, o link tá na descrição, junto com a galera que me ajudou nesse episódio. Esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vai seguir ele. Vai seguir ele, esse é o nome do canal dele. Não, peraí, o core do nada. É MRL30. Pesquisa aí, se inscreve lá também, que o cara é bravo. Tchau, esse foi o vídeo e falou!